Olá, nós aqui novamente nesta quarta-feira, 9 horas da manhã, nosso encontro marcado. Hoje temos a presença de uma pessoa linda que eu conheço desde pequenininha. Ela, Carolina Marcinari Moreira, professora com diversas formações, capacitações, uma habilidade fantástica de lidar com as crianças. Hoje ela vai estar falando conosco no que o movimento da criança implica no seu comportamento. Olha, isso é uma coisa rica, gente. Olha como é que a gente pode observar a criança e saber que se ela está com um movimento adequado para ela ou não. Como é que isso acontece? Carolina Marcinari Moreira vai contar também como é que foi trabalhar este movimento com as crianças online. Olha só, quanta criatividade, quanta boa vontade o professor precisou ter nesses momentos, não é mesmo? Então hoje, aproveite Carolina Marcinari Moreira com você no chat ao vivo. Vem aqui, ó, no Simplesmente Marta. Esperamos você. Eu já apresentei a professora Carolina para vocês, mas agora eu quero que ela conte para você quem é esta pessoa linda, com uma dedicação incrível, e quem é esta profissional. Bom dia, Carolina, seja muito bem-vinda. Quero que você se Bom dia, apresente para o Marta. nosso público. Então, vamos lá. Bem-vindo a todos e todas. Bom, como a Marta já falou, eu sou a Carolina. Eu trabalho com a educação infantil e a educação dos mais velhos, né? O Fundamental 2 e o ensino médio. E eu comecei, né, a querer me aventurar nessa parte da escola, porque a minha família é uma família totalmente voltada à educação. Então, meu bisavô, diretor de escola, minha avó sempre muito dedicada, minha tia teve uma escola, minha mãe trabalhou e eu não poderia ter saído longe dessa forma, né? Então, aí eu comecei pela educação física, depois eu fui para pedagogia, depois eu me especializei em educação física escolar e hoje eu estou numa paixão que nunca vou querer sair, que é a psicomotricidade, que é a ciência que estuda o homem, o ser humano, através do seu movimento. Então, hoje, eu tenho já uma experiência, principalmente com as crianças pequenas, né, de 0 a 6 anos, onde a gente trabalha com o movimento, a questão do desenvolvimento a partir do movimento e depois, associado a isso, o desenvolvimento motor, o psicomotor, que é tudo interligado, né? Uma coisa não evolui se a outra não estiver bem. Então, a minha trajetória é essa, com vontade de procurar as diversas respostas que cada corpo nos traz, né? Que cada um tem a sua história, cada um é uma identidade só, ninguém carrega a história do outro, né? É Então, verdade. foi essa que é a minha trajetória até hoje. Muito bem, Carolina. Eu fico tão feliz de saber assim que você compartilha da minha paixão, porque eu sou apaixonada por criança. Né? Eu acho que a criança é uma fonte de energia gigantesca, né? E Sim. transformadora. Então, Carolina, hoje eu tenho aqui uma porção de perguntas para você. E eu espero que Vamos dê lá. tempo, 1 hora, espero que dê tempo da gente fazer todas. E eu sei também que você programou alguma coisa para o nosso público, não é? E isso nos deixa Sim. muito, muito alegres. Porque é importante a pessoa poder aprender com o que você traz, né? Não é só ouvir você, mas poder aprender e aprender o que você traz como informação. Muito bem, eu vou lá já para a primeira pergunta, pode ser? Então, vamos lá. Então, é, a criança ela começa o seu desenvolvimento desde o momento da concepção, né? Sim. O que você pode me contar desse desenvolvimento, no que implica isso na primeira infância? Então vamos lá. Tem um grande, né, historiador, que foi biólogo, né, que é Jean Piaget. Ele nos conta muito sobre essa primeira infância, principalmente do 0 aos 2 anos, que é a fase sensório-motora. Então as crianças, elas vão aprender
pelas fases sensoriais, né? Pelo olfato, pelo paladar. Então, todas essas experiências voltadas para essa criança, trabalhadas, essas vivências, elas são importantes porque através delas, elas vão aprender. Então, a criança, ela vai olhar, não porque você fala, e sim porque você faz. Então, por isso que é tão importante que a gente mostre, demonstre, repita, faça de novo, inúmeras vezes. A criança vai aprender pelo que você faz, não por, assim, pelo que você fala também, mas muito mais pelo que você faz. Então, é importante que nesta fase as crianças sejam envolvidas por inúmeras atividades, inúmeras propostas que elas possam adquirir essa formação corporal, porque a criança é puro movimento, né? Desde, como você disse, da concepção, é um movimento para chegar, para encontrar. Então, o primeiro movimento que ela faz na barriga é delírio para as mães, né? Nossa, já está mexendo. Então é isso, a criança desde sempre ela faz o movimento porque ela busca o movimento e as pessoas buscam essa criança através do movimento. A gente sempre fala que criança que está muito quietinha, alguma coisa tem, né? A criança ela tem que estar explorando, buscando, subindo na cama, subindo no sofá, dando trabalho mesmo, porque é isso que é a criança, é o movimento. Então, por isso que é tão importante essa primeira fase do desenvolvimento, a gente colocar essas crianças para serem estimuladas. Não que o tablet hoje, né, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, ele seja ruim. Se você tem um tempo adequado, não é ruim. A gente tem que ter um limite disso. Mas as experiências motoras, elas são muito valiosas nesse período. Que a criança ela vai aprender a andar, a correr, a se equilibrar, a todas essas funções motoras que depois vai assimilando, né? O andar, o correr, e aí devagarinho, devagarinho a criança ela dá o salto de desenvolvimento para que as próximas aquisições sejam cada vez mais importantes, mais autonomia para essa criança, né? A gente fala muito de autonomia, mas a gente tem que dar autonomia para a criança. Não adianta a gente fazer tudo por ela, porque aí são reflexos para a fase adulta, né? A poda, aquela questão do cordão umbilical. Então, vem daí também, deixar a criança fazer. Deixa ralar o joelho, que faz parte, deixa cair. A criança que cai aprende a levantar. É verdade isso, né? A superproteção, na verdade, desprotege a criança, né? Exatamente. Não prepara para o mundo, né? Porque o mundo é um eterno jogo. É verdade. Eu falo que a vida é um jogo, na verdade, né? Muito bem, Carolina. Assim, nessa primeira infância, a gente sabe que é uma construção para o ser, né? Que a criança vai se tornar um adulto um dia, né? Como é que você vê esse processo dessa primeira infância relacionado já a estratégias da vida adulta? As crianças, como a gente conversou, elas aprendem pelo que elas veem. E todas as vezes que a gente poda a criança de enxergar o mundo por ela, ela sofre consequências que nós, adultos, não enxergamos, porque é o mundo dela ainda. Então, a gente não vai conseguir falar, ai, deu certo, não deu. É a criança que vai te falar isso. Então, assim, é importante que essa criança seja sempre estimulada a tomar decisões, mesmo que sejam pequenas no primeiro momento, como escolher a sua roupa, onde você quer almoçar hoje, lógico, dentro das opções que você coloca, são essas estratégias que começam a ser julgadas pequenas, que ao longo da vida elas vão se tornar grandes, porque daqui a pouco começa onde eu quero trabalhar, onde eu quero estudar, onde eu quero morar. Então, são essas comparações que a gente precisa ter, que naquele momento da infância elas são pequenas, porque as crianças são pequenas. Então, elas precisam ser tomadas por atitudes que envolvam na situação. Não adianta a gente falar para uma criança de 3 anos onde ela quer estudar, por exemplo. São coisas que o adulto precisa tomar, porque é uma coisa que foge do alcance dela. Ela não tem como escolher ainda, ela não tem essa prática de que é bom para a escola ou não. É o adulto que tem que trazer isso para ela. Então, quando a gente fala do comportamento do indivíduo, dessa questão na construção do ser mesmo, é muito importante todas essas aquisições, escolhas mínimas do dia a dia, para que essas escolhas sejam máximas na vida adulta. Acho que muitas pessoas, se eu perguntar para os meus alunos do ensino médio onde eles querem trabalhar, onde eles querem estudar, eles têm na ponta da língua o que eles querem, mas talvez essa criança
pequena hoje não tenha, porque ainda ela não tem condições para isso, mas ela tem esse propósito de escolhas de outras coisas, como vestir a sua roupa, o sapato que ela quer, a comida, de repente, que ela deseja comer, a sobremesa, de repente, se é uma fruta, se é um doce, isso são capazes de decifrar ali no momento. Então, é importante que a gente coloque essas crianças para ter autonomia. E aí, quando na vida adulta, né, através de toda essa transformação que tem na adolescência também, que é bem complicada, esse processo de, muitas vezes, eu sei das coisas, mas tenho medo de tudo, e eu ou não tenho medo de nada e também não sei de nada. E aí a gente coloca esses adolescentes hoje também para entender o propósito da vida, né? Então, por isso que é importante que nessa construção a escola coloque para esses adolescentes escolhas. Posicione esse adolescente. O que você quer? Qual é a sua estratégia de vida? O que você acha importante hoje para a sua vida? E não só simplesmente estudo, 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 porque você acaba superlotando aquela criança, aquele adolescente de uma pressão que não tem necessidade daquele momento, e ela fica super frustrada por não dar conta de tudo. E a frustração faz parte da vida, né? Acho que por mais que a gente goste de ganhar, aprender a perder e se frustrar tem que fazer parte da nossa vida, porque a criança se frustra com pouco, mas quando de repente não passa num vestibular, esse adolescente, ele comete suicídio, né? O primeiro não que ele tem na vida, ele fala, meu Deus, eu não sou capaz de nada, vai lá. Muitos suicídios. Ano passado a gente teve um índice grande de suicídios de adolescentes que não passaram em faculdades, principalmente as públicas, e deixaram, né, vestígios muito fortes para suas mães e famílias nesse aspecto. Então, não frustrar a criança faz parte de um processo de não maturacionar essa criança, esse adolescente, e sim essa poda de questões emocionais que são tão fortes. As crianças precisam lidar com as emoções para se tornarem adultos presentes, potentes, né? Essa distância que a gente fala da criança para o adolescente, muitas vezes ela é muito pequena, porque uma criança não pode ficar sozinha em casa, mas um adolescente não pode tomar algumas decisões que já favorecem a idade dele. Então, são essas pequenas porções que são acrescentadas no nosso pote da vida, que elas precisam ser todos os dias questionadas, interagidas. É importante que o pai e a mãe conversem sempre com essa criança, com esse adolescente, pergunte do dia a dia, porque a construção do ser humano é através das pequenas coisas no nosso pote. E é uma nutrição, na verdade, isso, né? É nutrir a criança, o adolescente, para ter autonomia de fato. Né? É o crescimento, o amadurecimento. Isso é fundamental. Eu lembro que muitas vezes, eu trabalhei bastante tempo com criança também, muitas vezes a gente se colocava mais na condição do brincar com uma estratégia do que estar fechado numa sala de aula. O brincar faz parte desse desenvolvimento porque cria estratégia, né? O brincar é essencial, né? Estratégia, exato. É através das brincadeiras que a gente consegue impor essas questões de decisão, de escolhas. Exato. Então, importantes estratégias realmente para as brincadeiras serem colocadas na vida da criança, porque desde sempre a criança brinca, né? O adulto começa a interagir com a criança brincando. E aí você vê as respostas que elas nos dão, e o adulto fica cada vez mais emocionado, né? Porque a criança deu uma risada, levantou um braço, aí vem, né? Fez óbvio, um narizinho diferente, tudo aquilo. Já tá postando, né? Já tá todo mundo da família sabendo. E isso é bacana, porque é importante que você vê o desenvolvimento daquela criança e vê a família dentro desse desenvolvimento, porque é distante, né? Você só postar e não curtir. Hoje a gente tem que tomar cuidado, né? Eu posto muito, mas o postar não é estar, né? Porque qualquer um posta. Então, o estar é muito mais do que o postar. Então, é importante todas essas fases aí, a brincadeira, os jogos. E no jogo também, né? A criança aprende a respeitar o outro, a respeitar limites, né? A partir saber como do pode jogo, avançar, exato. A partir daí, exatamente. A gente coloca esses limites inteiros. A criança precisa se colocar no lugar de brincante, porque ela vai entender, opa, é minha vez. Ou agora não, agora eu preciso esperar. Eu fiz um curso uma vez que falava muito que essa geração é uma geração fast food. Eu quero um hambúrguer, vem na hora. Eu quero, o pai dá na hora. Calma.
tem que aprender a esperar, porque a gente conquistar, esperou tantas né? coisas. A conquista mesmo. Não adianta você criar uma pessoa que queira tudo na mão, sendo que a gente sabe que hoje não tem muitas coisas na mão. Então tem que esperar, tem que olhar, tem que ver o outro. A criança ainda não tem o poder de ter empatia pelo outro, mas é ali que você já começa a colocar, olha, de repente ali, se fosse você, você não gostaria de empurrar um amiguinho ou de receber um xingamento, né? Que as crianças, elas têm isso, é uma forma de defesa, o xingar, Sim. o brigar, o empurrar, porque ainda ela não está consciente de que ela pode conversar, mas é através desses limites que a gente vai colocando nos jogos e brincadeiras que a criança ela vai se posicionar na vida e no mundo. Exato. E aí também essa questão, né, de aprender a empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de aprender como que o outro pode receber aquilo. Isso é uma questão muito significativa e que a gente aprende na infância, gente. Na infância. Isso é muito importante. Depois de grande fica muito mais difícil, né? Mas na infância, para a criança, isso é aprendido de forma natural. Então é muito mais tranquilo na questão de absorver isso, né? Como o comportamento. Falando em comportamento, você falou de psicomotricidade, né? Você pode contar um pouquinho o que isso tem a ver com a construção deste comportamento, do movimento? Você pode contar para nós o que é e para que é? Então, a psicomotricidade, ela vem estudar o ser humano por inteiro, né? A gente não vai separar, como se fosse uma consulta num psicólogo, numa terapia, que ali naquele momento ela vai te tratar sobre questões emocionais. Então, nós, através do movimento, a gente vai conseguir colocar tudo isso numa mesma proposta. Então, é porque a emoção está ligada com a cognição, que está ligada com o movimento. Nós temos uma base muito importante da psicomotricidade, que é a tonicidade. Né? É o que o corpo está nos mostrando, é que o tônus muscular. Então, a gente fala que quando a gente vai a um lugar que a pessoa está mais comprimida, está mais tensa, porque ela não está propícia àquele momento, ela não está confortável a receber aquilo. Acho que através da terapia, né, de muitos anos de prática de consultório, você já deve ter percebido isso. A pessoa já entra totalmente contraída, engessada, exatamente. E isso nos diz muito quando a gente vai tratar com alguém através da psicomotricidade, porque a gente vai englobar o comportamento dela através do movimento. Então, são sequências, são propostas que a gente vai colocando dentro dessa sessão, dentro dessa aula, que as respostas que eles vão nos dando é através do movimento mesmo. Então, a gente vai percebendo a cognição, o quanto ela está preparada para aquilo, respeitar a individualidade daquela pessoa, como a gente falou. O meu histórico é diferente do seu, que é diferente do outro. Ninguém carrega a mesma história. A gente pode ter passado por experiências parecidas, mas nunca vivências iguais, né? Porque a experiência a gente pode passar para qualquer modo. A vivência a gente não consegue passar. Então, a construção desta criança, através desse movimento, vai trazendo para a gente todas essas questões da psicomotricidade. O afeto, a criança que gosta do seu professor, que gosta de estar onde está, ela aprende mais. A gente tem indícios, né, que a criança pode passar o dia inteiro na escola, de repente ela não aprende exatamente a matéria, mas a professora dá um abraço carinhoso, parece que aprendeu tudo. Naquele simples afeto, naquela troca. Então, a psicomotricidade, ela vai trazer para a gente, vai englobar toda essa integridade do ser humano através do movimento. Então, ela vai entender em alguns pontos que aqui ela está bem. Vamos ver essa questão corporal dele. Como é que está? Recebimento de informação, ela está propícia? Ela está com atenção para aquilo? Ela está na equilibração, que a gente também fala na psicomotricidade? A tonicidade e a equilibração, elas têm a mesma função para aprendizagem. Então, se a gente não tem atenção, não sei se você falou isso muito, né? Coluna reta para você poder aprender melhor. É isso mesmo, porque quando a gente está aprendendo, quando a gente está ensinando, principalmente, a gente tem que olhar como a criança está recebendo, se ela está sentada direito, porque uma criança que está ereta, olhando para o seu professor na cadeira, seja virtualmente hoje, né? Como na sala de aula, ela está aprendendo melhor, porque ela está com o corpo
para receber a informação. Uma criança que está, pensa hoje, né? As crianças, de repente, deitadas na cama, olhando para a televisão, mas com o computador ligado. Não só criança, adolescente, o adulto também na faculdade hoje, Sim, claro. ele não vai absorver tudo. Praticamente ele não vai absorver nada, porque ele não está com a sua equilibração e com a sua tonicidade voltada para o que aquilo está precisando, né? Para atenção seletiva naquele momento. A gente fala muito hoje, através da psicomotricidade também, nas funções executivas. Como é que o nosso cérebro vai estar preparado se eu não tenho as circunstâncias que o meu corpo precisa? Então, não adianta eu querer de uma pessoa a mais aquilo que ela não pode me dar. Eu preciso respeitar o limite dela. Né? Não adianta a gente querer torcer muito mais do que não vai sair. Então, tem que pegar o seu limão e começar na limonada básica. Depois você vai incrementando. O ser humano também é assim. A gente vai pelo desenvolvimento dela por inteiro, seja do emocional, porque muitas crianças, eu falo por conta de estar nessa área, as crianças elas vêm com uma capacidade cognitiva muito grande de aprendizagem, mas elas não vêm com uma capacidade emocional adequada para a idade. Então, a criança nunca posta a frustração, então ela aprende a ler, mas ela não aprende a brincar com o colega, ela não aprende a dividir aquilo, passar o sentimento que ela está sentindo. A gente tem muitas crianças hoje que elas não falam o que elas estão sentindo porque elas não sabem a diferença entre estar com raiva, estar bravo, estar feliz. É tanta euforia no mesmo padrão de movimento que as crianças elas são podadas. Elas não sabem passar para o adulto. Mãe, estou precisando disso. Pai, estou precisando de aquilo. Então, a gente vê a psicomotricidade como uma aliança de tudo isso para entender aquela criança. É uma integração, na verdade, né? Total. Não Porque tem assim, a gente não consegue tratar de um sem tratar do outro. Exato. Eu percebi no consultório que, assim, às vezes você pergunta para o cliente assim, mas o que você sente com isso? Ele responde o que ele pensa. Ele não sabe o que ele sente. Não é? E é nessa primeira infância, nessa adolescência, que ele se aprende a identificar pensamentos, sentimentos, sensações. Não é verdade? Sim. Então, isso é muito rico. Que as crianças e até os adolescentes, eles tenham vivências na escola que façam eles falarem o que eles estão sentindo. Porque numa hora dessas, eu já tive aluno que se corta e vai de manga comprida para a escola para que os pais não possam ver. Então, o que esse adolescente está sentindo? Que está machucando a própria pele. Então, ali, né, para um suicídio, talvez não seja um passo muito longo. Então, as crianças têm que falar o que estão sentindo. Sempre eu acho que a família ela tem que educar a criança para, de vez em quando, falar um não para a mãe também. Porque a criança que é muito passiva, ela aceita tudo. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A vida inteira ela vai ser, tá bom. Ela vai virar um adulto cheio de raiva, não é? Sim, a raiva vai virar um adulto que não tem poder de escolha. Exatamente. Vai ser sempre colocado ao que tem. É o que tem hoje para isso, então é isso que você vai ter. É o passivo, na verdade, né? É. E é aquela raiva que fica fria, não é aquela raiva que é explosiva. É aquela raiva que implode, né? Então, ela é silenciosa, né? Exato. E a raiva mais perigosa que tem, não é? Sim. Carolina, agora me ocorreu uma pergunta, você falando da psicomotricidade. A criança que tem déficit de atenção, como é que pode ser trabalhado nessa questão da psicomotricidade? Porque percebo... só um minuto. Por que eu faço essa pergunta? Porque eu percebo que existe um adulto muito prolixo, né? Ele faz uma volta gigante para responder aquilo que ele já perdeu a pergunta, ele já não lembra mais, né? E eu percebo que isso existe na escola também com o aluno, né? Que talvez seja ali uma forma de se trabalhar isso. Como é que você olha para isso? O transtorno de déficit de atenção, ele é bastante... nós temos 5% das crianças em idade escolar, elas apresentam, tanto os meninos, né? Os meninos, eles têm maior na questão da hiperatividade e as meninas apresentam um perfil mais desatento, né? Mais quietinhas, mas a questão da falta de atenção,
a única coisa que vai diferenciar um do outro é essa questão da hiperatividade. Não é que nós não temos meninas que têm hiperatividade, temos. Não é que nós não temos os meninos que são mais desatentos, mais quietos. Nós temos sim. Então, o padrão que a gente pensa mesmo é a questão da atenção. A criança ela precisa ser direcionada quando ela tem esse transtorno de déficit de atenção. Ela não consegue... ela precisa parar e só ver aquilo que ela está fazendo. Ela não consegue prestar atenção em mais coisas ao mesmo tempo. Ela tem uma disfunção na função executiva. A gente já pode falar isso, né? Que é na questão do lobo frontal, onde a gente tem essas aquisições, principalmente nesse controle de motor, né? Que a criança não para, que a gente fala. Mas essa questão das crianças não saberem responder, dão aquela volta, né? Como você falou, nossa, vai perguntar como chega na casa de fulano. Dá uma volta inteira, sendo que precisava só ir reto e virar. É porque ela não tem esse comportamento de ser objetivo. Ela dá essa volta, ela vai, aí ela fala do cachorro, ela fala do papagaio. Aí ela... O que você me perguntou mesmo? Exatamente. Elas precisam ser conduzidas com estratégias diferentes para que elas possam responder. A gente tem dentro de algumas escolas, não posso falar todas, mas algumas escolas elas têm direcionamentos diferentes para que essa criança possa fazer a prova, aprender, fazer trabalhos, a colaboração em trabalhos em grupo. Hoje a gente está com a internet, mas a ação do aluno com déficit de atenção, ela também é vista pelas crianças. Então, a gente também tem que trabalhar o outro, né? Trazer essa empatia que a gente falou, para que entendam essas crianças, que elas não conseguem, não é uma coisa ensinada. Elas não vão conseguir. Tem alguns que precisam de remédios, tem algumas que precisam até de outras terapias, e a psicomotricidade vai trabalhar essa criança através do tônus, principalmente, e também através da equilibração. Então, no tônus eu vejo se aquela criança está bem para aprender, de repente ela precisa de um impulso muito forte para tirar a hiperatividade dela, e aí ela se foca naquela proposta, naquela aprendizagem. Uma criança que está extremamente agitada, eu não consigo colocar para aprender. Eu tenho que fazer com que ela corra, com que ela rasgue jornal, com que ela amasse massinha, com que ela bata a bola, liberando toda a energia que ela tem acumulada na questão da hiperatividade. A hora que ela liberou a energia, você volta ela para a mesa, volta ela para onde você acha que ela precisa estar para aprender. E aí a criança só com déficit de atenção, né? O só que eu estou dizendo sem hiperatividade, ela precisa desse direcionamento, colocá-las no presente. Elas não vão conseguir lá na frente. Não, tem que ser agora. Então, agora você tem que fazer isso, isso, isso. E aí você vai preparando para as ações futuras. Então, a psicomotricidade vai trabalhar muito a tonicidade e a equilibração para que essa criança possa trazer, entender e aprender o que precisa, tanto na escola quanto na vida, né? Porque as crianças com déficit de atenção, elas têm muitos problemas sociais, porque as mães não querem essas crianças na escola, na festa, na casa, nas brincadeiras, porque elas vão interagir de outro jeito. Então a gente tem que... Chega com a corda toda, né? Elas chegam colocando fogo no parquinho, como as crianças falam para mim. Carolina, é uma coisa que me chama bastante atenção, porque a criança é movimento sempre, né? Ela que nem pipoca, né? Tá sempre pulando. Como foi para você e para os seus alunos, neste período da pandemia, como que ficou esse movimento dentro da sua aula? Eu fico curiosa de saber como é que você conseguiu lidar com isso e como que o seu aluno recebeu isso. Até primeiro, interessante para os nossos pais aí poderem olhar, né? Eu realmente fiquei em pânico. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a, obviamente, sair da zona de conforto. Vai lá, busca livros, busca estudos, busca consultoria através online para ver o que a gente consegue receber online do seu aluno ou do seu paciente. Então, o que eu fiz? A escola, inteligente, montou um kit, primeiramente, para as crianças pequenas. Então, de 0 a 6 anos,
nós não entregamos só papéis para as crianças, porque o papel é o último, né? Quando ela coloca na escrita, é o último que a gente quer. Então, a gente mandou diversos materiais. Então, eu fiz um kit para a turma de 1 ano, de 2 até 6 anos. Então, foram 6 kits diferentes, porque cada um tem a sua vivência, tem o seu desenvolvimento. Não adianta eu colocar uma coisa de 6 anos para quem tem 3. É verdade, claro. A proposta, ela é diferente. Então, começou ali. Primeiro com materiais de casa mesmo. A gente levava pote, aqueles materiais não estruturados, que a criança cria o que ela quer. Então, rolinho de papel higiênico, copinho plástico, Tupperware, pote de sorvete, essas coisas que a gente tem em casa. E eu fui olhando o que eu tinha na minha casa para ter uma ideia do que a mãe tinha em casa, o pai tinha em casa. Então, a gente começou nessa primeira proposta, olhar, trabalhar as bases, os enfoques psicomotores online. Aí eu olhei assim, falei, bom, se ela tem um rolinho de papel higiênico, eu posso trabalhar a questão visual dela. Então, porque nós todos temos um olho dominante. Então, eu vou estimular essa criança. Então, ó, você está assistindo a gente. Finge que você está com um binóculo. Binóculo não, uma luneta. Qual olho que você vai colocar essa luneta? No direito ou no esquerdo? Bom, já descobriu o seu olho dominante. Ou por questões da própria vida, ou por alguma questão de deficiência no olho e tudo mais. Eu tenho uma deficiência no olho direito, então o meu olho, porque eu enxergo praticamente 100%, é no esquerdo. Agora, uma outra vivência para vocês entenderem. Atende o celular. Qual orelha, qual ouvido você vai colocar o celular? Também é o ouvido dominante. Então, a psicomotricidade trouxe essas situações. O que eu vou trabalhar de longe? Coisas que eu consiga enxergar, que eu consiga dominar através das câmeras, né? Porque a criança estar aprendendo, eu tenho certeza que ela está. Porque a criança é tão esperta que ela vai aprender. Ela vai me ver fazendo, ela vai fazer. Exato. Então, eu comecei a olhar esses detalhes que a criança é feita. Então, a gente trabalhou a questão visual, a questão auditiva, até a questão de dominância lateral das mãos. A gente tem uma mão que a gente escreve, que domina, mas eu tenho lateralidade cruzada, que é quando eu escrevo com uma mão, mas eu tenho habilidades com a outra, eu tenho totalmente a minha lateralidade cruzada. Eu tenho problemas sérios em saber, assim, agora eu preciso pintar um desenho qualquer, não com lápis de cor, mas com pincel. Eu não sei que mão que eu uso, porque é uma dificuldade que eu tenho. Então, eu já passei horas para pintar uma caixa de sapatos. Eu lembro que meu primeiro dia do trabalho, a minha chefe falou, a gente tem uma feira cultural, tem que pintar a caixa de sapato. Quase que eu fui demitida, porque eu falei assim, eu não sei que mão que eu pinto. Então, eu quase fui demitida, porque eu não sabia que mão que eu pintava. Aí ela falou assim, você não precisa de um pincel de um tempo maior, você precisa de um pincel maior. Aí ela foi lá, me deu um pincel maior e resolveu o meu problema. Momentaneamente, né? Não da minha vida. Então, eu comecei a olhar esses pequenos detalhes. Eu mandava, através da internet, a hora que a gente fazia as aulas ao vivo, eu colocava propostas de movimentos, como passar embaixo de cadeira, andar em cima da linha, pedia para as crianças o próprio cadarço do adulto, que ele é maior. Então, as crianças tiravam o cadarço, andavam em cima, faziam um zigue-zague nas latas, nas borrachas, nos copos. Eu colocava assim, propostas motoras para que a criança, já que estava me ouvindo através de um computador, pudesse se movimentar. Porque ela não precisa estar exatamente olhando para o computador para poder fazer o que eu estou falando. Ela vai, através, lógico, da faixa etária que eu tenho, colocando a própria dificuldade para ela. Porque a hora que eu falava assim, agora você pula com os 2 pés. Se ela já sabia, se ela já estava equilibrada para pular com os 2 pés, ela é tão esperta que ela falava assim para mim, Carol, pulei com um pé só. Olha como eu já estou bom. Então, a gente percebe que tem, sim, aprendizagem através das câmeras, mas é de outro jeito. E a gente precisa se acostumar com isso, porque quando que vai... A gente não sabe quando isso vai acabar. A gente tem simulações, proposições. Nossa, quando, como? Mas não sabe exatamente. Então, eu fui criando como se fosse um livro de propostas que a gente pudesse fazer através dos materiais que eu solicitei para a escola e a escola enviou. Então, a questão de bola, a criança precisa estar envolvida com bola para trabalhar a questão
de espaço. A gente falou agora do déficit de atenção. As crianças, elas não têm essa percepção porque elas vivem roxas, elas batem na quina do sofá, elas chutam o dedinho da porta. Acho que todo mundo já bateu, né? O dedinho no sofá. Já. É uma questão assim, se não é frequente, tá tudo bem. Agora, se você bate sempre, tá sempre roxa, né? Tem que cuidar disso. Então, a gente colocou essas propostas para que as crianças pudessem olhar, rolar, pular, jogar bola. A questão de longe e perto, que elas precisam aprender. Porque eu falo assim, eu gosto de passar para as crianças o que elas vão precisar para a vida adulta também. Então, para dirigir, você precisa dessa questão estruturação espacial. Como é que eu passo ali? Será que eu passo? Porque numa dessas, você coloca sua vida em risco. De repente, você vai passar num lugar e não cabe. Aí vem um ônibus de um lado, um ônibus do outro. Não deu tempo. A questão de tempo. A gente coloca para as crianças, eu preciso deixar as crianças dentro da rotina. Elas precisam entender, por mais que a gente esteja longe, que a rotina ela acontece. Então, agora é hora disso, daqui a pouco é hora de almoçar. E estruturar essa criança para que ela possa entender o quanto tempo ela tem. Não é questão de ela aprender a olhar o relógio. Não. É a questão dela entender que tem tempo para tudo. A gente falou daquela parte das crianças fast food. É isso. Calma, vamos esperar, vamos colocá-las para entender porque o tempo... Porque eu falo, quando eu vou trabalhar a questão de tempo com as crianças, eu faço uma receita que precisa ir ao forno. Entendo. Isso não vai depender de você, vai depender do forno. Então, a gente tem que esperar. A preparação é nossa. Colocar o ovo, a farinha, isso acho que é um incremento da vida. Você vai lá, coloca isso, coloca aquilo, tudo que você vai colocando na sua receita da vida. E aí você põe para assar, aí tem que esperar. Eu estou estudando hoje, mas é mais para frente que eu vou ter o resultado. Não vou querer amanhã estar com esse resultado. Então, aí a gente vai trabalhando esse tempo com a criança. E a gente mandava através de receitas. E tudo isso, eu consegui trabalhar através desses materiais que a escola nos proporcionou, todas essas coisas que são importantes para a vida da criança. Agora, o adolescente, que é uma das minhas preocupações, é que eles não ligam as câmeras. Então, a gente nunca vai saber naquele momento se eles estão fazendo. Eu falo para meus alunos que eu acredito neles. Porque a questão dessa relação de confiança é importante, né? A segurança de que a minha professora acredita em mim. Então, eu falo para eles, olha, hoje a Carol está acreditando porque vocês estão falando. E não porque eu estou vendo. Então, eles falam, não, Carol, fica tranquila, a gente só tem vergonha. E eu preciso respeitar esse espaço do adolescente. Ele tem vergonha, não posso querer que ele ligue as câmeras, que ele seja o mais ativo possível, se não é o perfil dele. Então, eu falo assim, mostrar, tudo bem. Às vezes tem vergonha de mostrar a casa dele, né? Ele não Porque quer a gente está expor a casa invadindo dele. o espaço dele, uma né? evasão, exato. E eu falo para eles. Que é uma coisa que eu acho que é interessante, a dificuldade que também os pais encontraram de ter as crianças em casa todo o tempo e ter que dar conta desta aula online, ter que acompanhar tarefas. Como é que você olha para isso, Carolina? Que tem uma coisa assim bem interessante, né? Eu acho assim que os pais, a maioria, eles se saiu muito bem. Eles puderam entender que existem diferenças entre a escola, acho que hoje foi gritante isso, né? A escola tem um papel X e a minha família tem outro papel. A gente jamais vai querer brigar. Eu falo para as mães que me procuram, ai, Carol, o que eu faço? Você não vai me julgar? Eu falei, vamos trocar o verbo. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu até falo com L junto, ela entendeu o meu papel na vida da criança. Eu não estou lá para falar que a criança tem que gostar mais de mim ou gostar mais da outra professora. Claro. Longe de mim. Eu quero que ela ame a mãe dela cada dia mais e que ela entenda qual é o meu papel ali no momento da aula. Então, hoje, os pais, eles olham para a gente até recebe ligações na escola, pelo amor de Deus, quando volta? Porque a gente precisa de um tempo. Aí a gente brinca, né? Calma, vai ter seu tempo, mas aproveita para ficar com seu filho. E aí elas falavam, nossa, quando vai voltar para a escola? Eu preciso
colocar essas crianças, elas já estão aqui subindo nas paredes. Eu falo, elas sobem também na parede na escola, mas a gente controla de outro jeito. Sim, Só que em casa ficou as crianças, eu falo de uma escola que as crianças elas têm um poder aquisitivo um pouco melhor. Agora, pensa a criança que teve que ficar na sua casa, nos seus 40 metros quadrados, com a mãe fazendo home office, com o pai fazendo home office, com o irmão mais velho tendo aula, e ele, que tempo é o dele? É verdade. Né? O pai, assim, ele teve um papel importante porque ele começou a administrar o tempo do filho. Agora é aula, agora você precisa estar aqui. Agora não é aula, agora é a hora do lanche. E aí eu acho que os pais, eles entenderam o papel da escola e a escola reafirmou para os pais o papel deles. Então é importante, pai, é isso que você precisa fazer, não é menos ou mais que eu, porque o pai e a mãe, ela não é pedagoga, ela não sabe como ensinar. Claro. A gente teve muitas mães falando para a escola, né, para nossa coordenação, eu não sei ensinar. Aí a gente falava, calma, a gente não quer isso. Coloca a criança para ouvir a professora, que ela vai aprender. Olha, mesmo que a gente esteja longe, a gente está perto. Olha, vai pertinho. Claro. Eu tive uma aluna que faltava 5 minutos para acabar a aula, eu estava lá, tchau, liga o microfone, né, para dar tchau para Carol. Ela começou a gritar desesperada, Carol, não desliga, não desliga. Aí eu falei para ela, o que foi, Teodora? Ai, vem pertinho aqui do computador que eu quero te dar um beijo. Ai, que coisa mais linda. Uma coisa mais linda. Aí você não sabe o que você faz, se você chora, se você liga. Eu falei, ai, Teodora, vamos conversar então mais 10 minutos. Aí a gente conversou, eu tive que ligar para ela. Falava, Teodora, vamos conversar que é só eu e você. Então, o pai falou, a mãe falou para mim assim, Carol, ela não aguenta mais isso. Tá sofrido para eles também. Pra gente tá, mas a gente é adulto. Sim. Mas a criança, ela fala assim, quando isso vai acabar? Porque o vírus é uma coisa abstrata, a gente não vê. E para a criança entender isso, né? Mas como assim? Tem um vírus e a gente não vê? Depois de muitos tempo, a criança entendeu que o vírus não se vê, mas se pega. Que ele está lá. Então, assim, não foi uma construção, em março foi decretada a pandemia, dia 15, dia 18 ela entendeu. Não, ela foi entender depois de um mês, 2 meses. Talvez algumas crianças... Tem criança que nem entendeu ainda. Nem entenda. Né? Exatamente. Então, essa dificuldade que a gente teve foi de realmente pensar o que essa criança está sentindo para tentar amenizar isso. A escola também fez muito esse papel de conforto para a família. Olha, mãe, pai, a nossa função não é dividir, não é disputar, na verdade, a atenção da criança, é dividir essa criança. Essa criança agora está na escola, ela precisa disso. Em casa, ela precisa de outra coisa. É sempre um reforço a escola de casa. É por isso que a gente ficou muito seguro. Exato. E os pais também puderam criar regras úteis, né? Funcionais. Então, sim. Isso foi um papel importante de estar com a família e paralelamente com a escola, no mesmo ambiente, né? Isso deu para criar uma porção de coisas novas dentro de casa, né? Sim, e o professor também, ele ficou um pouco inseguro, porque é uma situação nova, nenhum professor aqui é youtuber. Até eu falo para os pais que a gente tem um tempo para entender o que está acontecendo, né? Já pensou uma professora que era super desinibida com as crianças, fazia de tudo, ter que estar bem para a criança que está assistindo o vídeo e para a família que está acompanhando o vídeo também. Porque a criança não ia lá no YouTube sozinha. Exatamente. Exato. Então, a gente precisou muito dessa paciência dos pais entenderem que a professora não é youtuber, ela não é editora de vídeos, ela não é a palhaça que tem que fazer a criança rir por conta de um vídeo. Então, nós tivemos muitos pais parceiros que eles super entenderam, que eles falavam até assim pra gente, diminui o ritmo. A gente está na mesma ligação que vocês, a gente sabe que a criança e vocês estão fazendo das tripas corações, eles falavam isso pra gente. Eu acredito. Calma, vai devagar. E a gente começou depois de assimilar, depois que a gente errou também, a gente não pode falar que a gente acertou de primeira, não foi isso. A gente foi consertando, né? Os pais foram nos ajudando a construir isso para que ficasse uma relação saudável da criança para o computador. Porque hoje, de repente, algumas crianças não querem nem sentar à frente da televisão ou do tablet para escutar o que a gente tem para falar. Mas a distância,
ela foi quebrada de pouquinho em pouquinho, que é uma construção que demorou, mas a gente conseguiu conquistar. Que é uma vitória, na verdade, né? Sim. Carol, nós estamos chegando praticamente no final da nossa entrevista e eu quero te contar uma coisa que durante a sua fala, e eu acho que isso é bem importante para quem está nos ouvindo. A Carol falou dessa geração fast food, que é do quero agora, tem que ser agora. Muitas pessoas, muitos adultos hoje e adolescentes, eles são tratados como ansiosos, mas eles são impacientes. É uma diferença incrível. Parece que não, mas é muito diferente. Ansiedade de impaciência. Porque a impaciência está relacionada ao tempo, à velocidade, né? Velocidade mental. O corpo às vezes não acompanha a velocidade mental, né? Também isso ligado à questão que a Carol está falando. E a ansiedade, que é medo, é a expectativa negativa do que vai vir a acontecer. Então, Carol, é muito rico o que você falou. Eu fiquei encantada com tudo que você falou, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo está refletindo muito sobre cada palavra que você disse. Sim. E agora eu sei que você preparou um exercício para nós. Vamos Está lá? em suas mãos, vamos lá. Então, ó, a gente fala muito em movimento, em trazer a criança para o espaço, o adolescente, mas o adulto também precisa do movimento. Ele precisa entender que, por mais que ele tenha seus 50, seus 60, ele está ainda em movimento. Todos os dias a gente evolui, seja no desenvolvimento mesmo ou no próprio crescimento. A gente precisa colocar que, por mais que estejamos em tempos difíceis, a gente precisa dar movimento. Nosso corpo é uma engrenagem. Se a gente não coloca movimento nessa engrenagem, ela vai parar. Então, eu vou convidar vocês agora para fazer um exercício de movimento, mas é um movimento primeiro que vai de dentro e depois que vai para fora. Tá bom? Então, aí eu continuo de olhos abertos, e aí você aí que está nos assistindo, pode fechar os olhos, e nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, concentrar as nossas energias na nossa cabeça. O que tem na nossa cabeça, no nosso rosto, o nosso olho se mexe, é um movimento de cima para baixo, de um lado para o outro. A respiração é outro movimento que o nosso corpo faz. A gente pode inspirar pelo nariz, soltar lentamente pelo nariz ou pela boca, tá bom? É importante que a gente inspire pelo nariz. A gente também tem um movimento da nossa fala. A nossa fala é um movimento. Então, é um movimento de boca, de lábios, de língua também, de bochecha, maxilar, mandíbula. A gente está sempre em movimento. Então, é esse o nosso ritmo do coração. Qual é o movimento que o nosso coração está fazendo? Acelerado? Está mais calmo? Porque o nosso coração ele vai nos contar o que está acontecendo neste momento. Você está um pouco impaciente ou um pouco ansioso? Qual é o que você está sentindo agora? Né? O bater do coração, o ritmo cardíaco é importante. E a gente vai percebendo que através do ritmo cardíaco, a gente tem o ritmo da nossa respiração. Quanto mais ofegante, mais o nosso coração bate. E a gente vai acalmando esse ritmo interno, esse movimento interno que nós temos. Recuperando. E pode abrindo os olhos. E a gente vai fazer agora um movimento de alongamento. Então, a gente vai fazer uma aqui, ó, rotacionar o pescoço, fazer com que a nossa cabeça se movimente. Quando a gente sempre está, gente, com alguma dúvida, alguma questão, é importante que a gente pare e faça um movimento. Agora, o movimento de baixo para cima, ó, nossa cabeça. Tenta encostar o queixo no peito, aqui, ó. Lá atrás, a cabeça, o nosso ombro. Rotacionar para frente e para trás, um de cada vez. Um para cima, um para baixo. Estende a sua mão lá na frente, aos seus braços. Estica tudo aí. Lá em cima e abre e fecha. Um ombro vai, a cabeça vai
para o outro lado. Sim. Troca. Para um lado e para o outro. E para finalizar, é assim, é fácil. Vou entrelaçar os meus dedos. Entrelacei. Fechei a minha mão. Abri de novo. É esse movimento que a gente vai fazendo, ó, para interligar o nosso corpo. É uma junção e uma separação ao mesmo tempo, porque a gente precisa estar em movimento para as coisas se conectarem, mas elas não precisam estar juntas para elas estarem conectadas. Então, vou finalizar aqui com a Marta, agradecendo o nosso convite, esse nosso movimento, porque a Marta está longe, eu estou em outro lugar, mas a gente consegue ter o mesmo movimento, é uma sincronia. A gente vai finalizando. Você em casa, faça um alongamento aí, ó, faça um polichinelo, ative a circulação do seu corpo. É muito importante. Grandes empresários têm grandes ideias quando eles estão fazendo alguma atividade física, algum exercício. É onde a gente tem a circulação de todos os nossos neurotransmissores, endorfina, dopamina, tudo em movimento. Que coisa maravilhosa, Carolina. Eu tô super feliz. Então, assim, uma gratidão incrível pela sua participação. Gratidão é minha. Né? E eu quero que você agora feche os seus olhos, Carol, e você receba de nós a nossa gratidão, a nossa boa vontade de aprender com você e que isso se reverta em bênçãos na sua vida. Muito obrigada. Estou sentindo aqui. Obrigada a você. E você que ficou conosco até agora, aprenda, faça-se e tenha boa vontade de pôr movimento na sua vida. A vida é movimento. Então, quanto mais você criar qualquer tipo de movimento na sua vida, é um estado de evolução, é um estado mental de crescimento e amadurecimento. Gratidão para você que nos assiste, gratidão mais uma vez, Carolina, e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.